Fala pessoal, Leandro aqui do Opinião Sem Medo, do Hub de Podcast Estúdio Fan TV, para trazer hoje um assunto que sempre traz um pouquinho de polêmica, mas a pergunta é: será que o Lula agora, no seu terceiro mandato, vive o seu pior momento enquanto presidente do Brasil? Vamos ver o que o pessoal está falando? Quais são os resultados, de repente, que estão aparecendo em todas as pesquisas? Vamos ver. Olha, segure aí, tá? Olha, gente, antes da gente falar sobre esse assunto aqui, importante sempre ressaltar que não estamos defendendo lado A, B, C ou D, ou partido político A, B ou C. O que nós estamos avaliando aqui são números, tá? E é claro que se eu vou fazer alguns encaixes de algumas coisas que eu venho falando desde 2023, especialmente no que se refere ao aspecto econômico. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, não se esqueça, inscreva-se, deixa seu like e o mais importante, faça seu comentário depois, tá legal? Mas nós tivemos aqui nesses últimos 15 dias 3 pesquisas, né, da Quest, da IPEC e da Atrinsec, que soltaram um resultado que deixou o governo, especialmente as pessoas que estão no entorno do governo do presidente Lula, bastante preocupado, né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, você vê até os resultados do que isso está acontecendo para o presidente Lula. Então, primeira coisa, em 2023, aliás, corrigindo, desculpa, em 2022, numa entrevista, na minha última entrevista que eu dei pela CBN, aqui de CBN Belo Horizonte, eu havia mencionado que me preocupava muito que o Lula caminhava para ser eleito, mas ele não tinha um projeto econômico. Tá legal? Isso é uma questão muito importante, que ele trazia o mesmo modelo econômico que ele utilizou nos 2 mandatos dele, ok? Em 2023, em uma entrevista minha aqui pela Itatiaia, né, também aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu falei isso e deixei isso muito visível, que tentavam se falar, não, mas a economia vai bombar, aquela questão toda, eu falei assim, olha, os números não apontam isso. Esse modelo que é defendido pelo PT, tá? Não é Lula, mas pelo PT, de fazer um Estado cada vez mais forte, atuante, despejando dinheiro para poder fazer a economia girar, é um modelo econômico que existe. Qualquer pessoa que estuda economia sabe disso. Mas é um modelo que depende de várias outras conjecturas, várias outras variáveis para funcionar. Então, por exemplo, não adianta o PIB do Brasil crescer porque você está com o governo metendo a caneta. Uma hora isso aí vai ficar muito caro. Tá legal? Então é o seguinte, o PIB 2023, vai lá, tem um vídeo que eu falei sobre isso aqui, vou deixar aqui no Saiba Mais, eu falei sobre isso aqui. Que o PIB, o governo foi salvo pelo agronegócio. Mas o agronegócio vem salvando o Brasil pelo menos tem mais de uma década, ou mais de década. A exportação sempre superou as exportações, com exceção num período onde que o Lula abriu as comportas de Itaipu para importação, e isso foi muito prejudicial para o Lula naquele período. Ok, o que eu quero mostrar para vocês? Por mais que o brasileiro goste de fulano, beltrano, cicrano, o brasileiro ele toma muitas decisões baseadas no que ele sente em casa. Então, nesse vídeo, eu até um outro falei, a questão da inflação, é muito fácil o governo chegar e falar que você está com uma inflação de 4,5%, sendo que você não consegue enxergar isso dentro de casa. Você vai no supermercado, o supermercado aumenta todo mês. Você vê carne, e a carne que custava a 39 está 54 quilos. Você vê um litro de combustível que estava 2,89, o etanol, por exemplo, aqui em Belo Horizonte já está 4,19. E a coisa começa a afetar a dona de casa, começa a afetar o brasileiro, o trabalhador, que é assalariado, porque o salário dele sobe 4,5%. E olha lá, isso quando consegue 4,5%. E isso vem impactando muito a família brasileira. Muito. E o que eu entendo, porque
Todos os três, e eu não vou ficar trabalhando, detalhando um por aqui, mas vou fazer uma análise conjuntural do que está acontecendo. Todas as três pesquisas mostram duas coisas. Primeiro, queda na aprovação do governo. Quando eu falo de queda na aprovação do governo, pode ser sobre duas óticas. A quantidade de pessoas que achavam o governo bom ou ótimo caiu no mínimo 5% em 3 meses. Isso é muito forte. Isso não é uma queda anual. A se repetir, se a cada 3 meses cair 5%, o Lula corre o risco de chegar ao término deste ano com o pior índice de popularidade de toda a sua vida política. A outra ótica que pode ser utilizada e olhar e ser analisada é que a quantidade de pessoas que saíram, que começaram a falar, não, eu reprovo esse governo, aumentou também bastante. Veja que parte dos 5% migrou para um governo, pessoas que dizem que é regular, o que é perigosíssimo para um político, porque o regular, tendenciosamente, pela própria matemática e pela estatística, ela tende a estar muito mais próxima do desaprovo, mas eu estou te dando aí no voto de Minerva, do que eu te aprovo. O Lula tem hoje em torno de 31% a 32% de aprovação. Isso é muito pouco. Muito pouco. Mas por que isso é muito pouco? Quando você faz análises matemáticas e estatísticas do cenário político, você tem que entender o seguinte: existe o que eu chamo de núcleo duro de votantes. O que é o núcleo duro de votantes? O PT, historicamente, tem sempre 26% a 28% de voto com governo ruim ou com governo bom. O que significa isso? Em torno de 26% a 28% dos eleitores brasileiros são eleitores que votam no PT. Ah, mas são petistas? Não. Eles possuem uma linha muito da esquerda. Então, pode ser pessoas que são do pessoal que vão votar ali no presidente do PT, que hoje representa a esquerda brasileira. Só que se eu faço uma análise muito fria, eu estou ali em torno de 33% de aprovação. E eu tenho 28% que sempre vão bater palma para mim, eu tenho 5% apenas de perda. Se o Lula chegar a 28% ou 30%, porque é 2% para mais, 2% para menos, a margem de erro, ele começa a ter qualquer chance de reeleição, já que ele já falou que vai tentar buscar reeleição, zerada. Somente o eleitor da esquerda não elege o Lula. Ele teria que fazer uma mágica. Só que o que acontece agora, somando todas as decisões, no ano passado eu falei, eu tomei uma paulada aqui nos vídeos, e eu falei isso, o Lula tem que parar de viajar, o Lula tem que fazer uma gestão para o povo brasileiro. Ah, precisamos de recuperar a credibilidade internacional. Meu amigo, primeiro você arruma sua casa, depois você preocupa com seus vizinhos. Nós estamos com a credibilidade extremamente arranhada enquanto povo brasileiro. A partir do momento que um sistema Android diz que cria agora um sistema anti-roubo para os celulares que vão ser implantados daqui a um tempo, e eles fizeram isso pensando no Brasil, que é onde que se mais rouba celulares. A nossa imagem no Brasil, me desculpa, brasileiro que está me escutando isso, a nossa imagem é horrorosa lá fora. Não vai ser o Lula que vai melhorar. Para a gente melhorar, a gente tem que melhorar enquanto povo. Tá bom? Então, desculpe. Vamos lá. Outra coisa. O Lula, no ano passado, já tivemos um pequeno momento ali de problema com as chuvas no Rio Grande do Sul. E ele optou em viajar. Isso arranha a imagem. Isso arranha a imagem.
Ah, mas o Bolsonaro. Esquece Bolsonaro, gente. Eu tenho dito isso. Pare de viver no passado. Não compare o passado. Não tente mostrar que os dois são iguais, piores. Quem está à frente da presidência faz uma gestão para todo brasileiro. Ele tem que ser melhor. Ok? Agora chega na época dessa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando, gente. O sul do país. Cara, aquilo ali é uma tragédia. Se eu fosse presidente, eu teria transferido todo o meu ministério para a região do Rio Grande do Sul para lá. Um estado de guerra. É um estado de guerra. Aí você tem falas da primeira-dama indo para o show da Madonna. Gente, poderia ser a banda que eu mais gosto do mundo. Poderia ser a última apresentação de fulano de tal. Poderia ser uma viagem importante que a pessoa vai receber uma premiação. O povo brasileiro é mais importante do que isso tudo. E aí, a gente entra nesses finalmente. Olha só para vocês verem. Economia patinando. Olha a quantidade de empresas de grandíssimo porte. Não vou dizer de pequeno porte, porque todas as vezes que nós temos uma empresa de pequeno porte que dá errado, a culpa é do gestor. E eu, enquanto uma pessoa que trabalha com empreendedorismo, que eu ensino a empreender no Brasil, eu sempre falei isso para as pessoas. O Brasil é o maior cemitério aberto de CNPJs. Uma empresa que dá certo no Brasil, a chance de dar certo no mundo é muito grande. Nós temos Casas Bahia, Polishop esses dias, MM Martin, outras que eu estou lembrando aqui. Gente, grandes empresas. Ah, mas é raro, não sei o que tal. Gente, é impressionante como se erra no Brasil e essas marcas dão certo lá fora. Starbucks, Subway. Realmente, lá fora estão maravilhosas. Mas por quê? Dentro do Brasil é muito difícil. É muito difícil você operar uma empresa dentro do Brasil com essas incertezas. Essa mudança da reforma tributária, tem um vídeo também que eu falo sobre isso. Eu alertei lá atrás. É a pior reforma tributária que já poderia ter sido feita. Muita gente que aplaudiu a reforma tributária, e olha só para você ver, olha o risco do governo. Tomou as rédeas e falou, não, nós vamos fazer isso aqui agora. A classe empresarial está pé da vida, porque percebeu que vai ficar muito mais caro. As pessoas já não conseguem sustentar um país com economia tão ruim. Ah, estamos vivendo Minha Casa Minha Vida de R$500 mil. O cara, para pegar o R$500 mil, 350 mil, ele vai pagar em torno de R$4 mil de prestação. Você pode contar no dedo, no Brasil, os brasileiros que conseguem manter durante 30 anos uma prestação de 4 mil. Então, a economia está jogando o governo Lula na lama, sem qualquer trocadilho com o que está acontecendo no Sul. As decisões horrorosas de ser um governo para fora do Brasil e não um governo dentro do Brasil afetaram demais a credibilidade. Na última pesquisa eu já alertei. Essa situação do governo Lula defender o Hamas piorou demais a situação do Lula. E aí vem algumas mídias tentando falar para o governo, falar assim, gente, ó, quem não gosta de você, preocupa não, são só os católicos, são só os cristãos. Não é isso. Não é isso que a pesquisa mostra. Hoje, eu fico até pensando, e comento isso em off, eu vou comentar aqui com vocês, até quanto que o Lula vai aguentar tomar essa queda na popularidade. O Lula não é um cara que gosta de se ver ali perder sua popularidade.
Os atos esvaziados mostram e sinalizam para ele, para o PT, que ele deveria se afastar de vários atos nesse momento, porque não funcionam, isso é pior para ele. Só garantem os 28% e nem os 28% estão indo. Forçar a economia mudar numa caneta é muito complicado. Gastar mais do que arrecada só traz mais custo para o povo brasileiro. Então, os números, meus amigos, sinalizam que o Lula não está ainda no seu pior momento do seu terceiro mandato. Os números analisam que ele pode, em muito breve, estar logo, logo no seu pior momento, com um grande problema. O PT não consegue colocar mais ninguém no poder sem ser o próprio Lula, por isso o Lula precisa de ser reeleito. O Haddad não consegue, não tem a presença que o Lula tem. Isso já foi provado em várias eleições. Não se criou, o PT não criou alguém para substituir o Lula. Aí deixa uma pergunta. A persistir os números negativos, uma economia horrorosa, essa tragédia que está complicada vai trazer ainda resultados muito ruins para o Lula, a ponto dele ter sido vaiado no evento no Sul. Estaria o PT com os últimos dias à frente do poder do Brasil? Não sei, o tempo dirá. Não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like e faça o seu comentário. Mas, antes de tacar uma pedra, gente, lembre-se, não sou eu que estou dizendo, são os números que apontam, e contra os números não existem argumentos, fatos são fatos. Ok? Até lá, até um próximo vídeo, e não se esqueça de sempre estar inscrito aqui no Estúdio Fan TV, acompanhando todos os nossos podcasts. Até a próxima.